gente, nós julgamos o tempo inteiro. E por que nós fazemos isso? E aí a gente precisa voltar um pouco na história, a gente precisa voltar muito na história, a gente tem que voltar para o Éden. Porque quando nós olhamos para a história de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, onde o texto diz que a serpente está tentando Eva, e a promessa da serpente é: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será semelhante a Deus. E a expressão é: você será igual a Deus no quê? Porque o homem e a mulher já tinham sido criados à imagem de Deus. No que eles seriam iguais a Deus? Você vai ter o poder de julgar o que é bom e o que é mal, assim como Deus faz. Você não vai precisar mais de Deus como juiz. A partir de agora, o juízo da humanidade estará nas suas próprias mãos. Você percebe que a grande fonte do poder está na habilidade de tomar a decisão e de julgar as coisas. Existe um poder nisso, de estar numa posição de julgar. Quando nós julgamos, nós temos uma capacidade, um tipo de poder que ele é sedutor. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós sabemos que existem pessoas que precisam julgar, os juízes precisam julgar, os magistrados precisam julgar. Isso faz parte da construção de uma sociedade. Isso está tudo certo, isso não é pecado, mas o que eu estou dizendo não é isso, mas que nós não julgamos pelos fatos, mas nós julgamos pelas aparências, nós julgamos pelas emoções, e nós fazemos julgamentos confusos. Quando Adão e Eva então comem do fruto do bem e do mal, e os seus olhos são abertos, e eles começam a julgar, quem é a primeira pessoa que eles julgam? Eles mesmos. A história é que quando eles comem, a primeira coisa, eles olham um para o outro e eles têm vergonha um do outro. Por quê? Porque quando eu olho para mim e eu faço o meu primeiro julgamento, eu digo: eu não sou aquilo que eu deveria ser. Eu não sou como eu deveria ser, eu não sou capaz como eu deveria ser, eu não sou belo como eu deveria ser, eu não sou jovem como eu deveria ser, eu não sou perfeito como eu deveria ser, e eu olho para mim e eu passo a me envergonhar. E por que eu tenho vergonha de mim mesmo? Porque eu estou me colocando numa posição de julgamento, e a primeira pessoa que eu condeno é a mim mesmo. A condenação é algo que acompanha a raça humana dentro deste mundo que a gente chama na teologia de mundo caído ou mundo de pecado. E nós passamos o tempo todo nos autocondenando, porque nós sabemos que nós saímos do projeto de Deus para o qual nós fomos criados. Há essa consciência, mesmo que nós neguemos isso com as nossas palavras. Mas a segunda coisa que eles fazem é eles se escondem de Deus, e eles percebem agora que eles não são mais dignos de estar na presença de Deus. E essa é uma condenação ainda mais profunda. Eu sou indigno do outro, eu não te mereço, mas eu também não mereço a Deus, eu sou indigno de Deus, então eu fujo, eu me escondo de Deus. Mas se você continua a história, você vai ver que a história continua numa história de condenação e julgamento, de crime e castigo, né? Porque quando você olha o Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel, e Caim está tentando fazer a sua oferta para Deus, e Abel faz a sua oferta para Deus, e a Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel, e Deus rejeita a oferta de Caim, e a razão pelo qual Deus rejeita a oferta de Caim não é por o tipo da oferta que eles estão entregando, mas é a motivação por trás da oferta, é o coração pelo o que eles estão fazendo, e Deus olha para o coração de Caim e diz que o coração dele não estava reto diante de Deus. E qual é a resposta de Caim? Bom, a primeira resposta de Caim está em se irar com o próprio Deus. Então a primeira pessoa a julgar Deus foi Caim. Deus é injusto em receber a oferta de Abel e não receber a minha. E quando eu crio eu tenho esse problema com Deus, quando eu me sinto que Deus foi injusto e quando Deus não faz o que ele deveria fazer, então eu coloco nas minhas próprias mãos o trabalho que deveria ser de Deus, que é o trabalho de julgar. E qual é a condenação? É a condenação sumária, pena de morte para aquele que usurpou o meu lugar, da qual eu julgo que deveria ser meu, e Deus está dizendo que não. Então ele mata Abel. Quando ele mata Abel, a Bíblia diz que Deus, ele procura por Caim, e diz: Caim, onde é que está o seu irmão? A resposta dele foi: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? A resposta implícita na conversa é: sim, você é.
Então Deus está dizendo para para Caim, você matou o seu irmão, o sangue de Abel está clamando por você, por justiça. Agora nós estamos no mundo de condenação, de crime, de castigo. O pecado precisa ser pago, ser punido. E qual é a resposta de Caim? Agora qualquer pessoa que me achar vai querer me matar, porque agora eu sou um assassino. Uma coisa que esse julgamento faz, ele te dá um selo de identidade. O julgamento diz aquilo que você é. Você já parou para pensar que toda vez que a gente se refere a essa história de João capítulo 8, nós vamos falar a história da mulher adúltera, ou a história da prostituta, alguns vão dizer que é uma prostituta, ou que é uma mulher adúltera, e o texto diz a história da mulher pega em adultério. O texto diz uma mulher que foi pega em adultério, mas nós nos referimos a ela, a mulher adúltera, porque isso passa a ser a sua identidade. Se você um dia comete um crime e você foi condenado por aquele crime passa a acompanhar você e passa a ser a sua identidade. Se você matou alguém, você é um assassino. Você roubou uma vez, você é um ladrão. Você fez uma fraude, alguma coisa assim, isso passa a ser quem você é. Alguém vai olhar no seu histórico e aquilo está acompanhando o seu nome. Você carrega com você uma marca. E é interessante porque no texto em Gênesis 4, na história de Caim, a Bíblia nos diz que Deus coloca uma marca em Caim, diz aquele que te matar agora vai ser punido 7 vezes mais. Mas ele carrega a marca de Caim com ele. Por que Deus faz isso? Para que aquela sociedade não se tornasse uma sociedade onde ia resolver tudo com as suas próprias mãos. Deus ainda estava dizendo, o juízo ainda pertence a mim.